O amor de Deus está no ar. Um beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Vamos se alegrar. Problemas demais lá fora, não deixe entrar no coração. Se entrar, a gente faz ninho, tem filhotes. Não deixe a amargura, não deixe ressentimento, preocupação exagerada tome conta de você. Confiemos no pleno amor de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Olha aqui, a Amália mora em Campinas, na Vila Lemos. Muito obrigado. Ela está com problema das vistas, pedindo oração. Pede pelo Tiago e também Ana Paula, Alice, o Renan e a Bruna e o Lorival. Estamos colocando aqui para a gente depois poder orar por você e levar para 100 missas com o Padre Eduardo. A Omar Aparecida mora em Bueno Brandão. Onde fica Bueno Brandão? Minas Gerais. Ela mora no Parque Renascença, está pedindo pelo José João, que está com processo na justiça, que Deus ponha a mão para resolver. Estamos orando com você, Omara. Cacilda Atibaia, aqui pertinho, no Jardim das Cerejeiras. Henrique, reze pelas minhas necessidades, pelo meu filho Demilson, a Maria das Graças e por toda a nossa família, com certeza. Aparecida, mora no Jardim América, aqui em Campinas, a nossa arquidiocese. Eu preciso de oração pela minha família, cura e depressão da minha filha Renata e pela Lúcia, minha irmã, e pela alma da minha mãe, a dona Margarida. Que ela descanse em paz, minha amada. José Lopes de Medeiros, também de Campinas, Jardim Tatiaia. Henrique, eu peço a oração de colibertação e a conversão do meu filho, Júnior, sobrinhos. Coloca toda a sua família aqui, todos os familiares e diz, e quero agradecer a Deus pela graça recebida, o nascimento de uma sobrinha chamada Alice. Um beijo no coração da pequena Alice. A Rosalina mora em Extrema, Minas Gerais, na zona rural. Naturalmente, Rosalina, você está com a parabólica ligada. Muito obrigado. Libertação da bebida de pessoa da família e a paz no seu coração. O Alisson mora em Chucuru, fica em Pernambuco. E ele está pedindo oração por ele, pela esposa Luana e bênção no matrimônio. Pede também pelo Davi e recuperação da sua vista. Carlos Alberto, governador Valadares, está ligado conosco lá no bairro São Pedro. Pede também recuperação do Carlos Alberto, dele mesmo, é claro, de uma cirurgia que ele fez no coração. A saúde da Sônia e de sua família. De Simão Gomes, Simão Dias, aliás, não é Gomes, Simão Dias, o Ciro Alves está ligadinho conosco no bairro Bom Sucesso de Cima. Está pedindo por todas as necessidades, Henrique, que eu estou passando. E pela alma da Tiotina Leopoldina, vamos orar por você, que seu coração seja consolado também. A Elita Maria mora em Salmourão, interior de São Paulo, está pedindo oração pela sua saúde, a Maria Clara, a Maria, o Zério Pereira, a Maiara, por nós da TV, muito obrigado em nome de todos e paz e saúde na sua família. E Araras, interior de São Paulo, do Jardim Nossa Senhora Aparecida, a Ana Lúcia Batista está pedindo oração pela Ana Cristina, fez uma cirurgia de um tumor muito grave na cabeça e não está reagindo. Misericórdia, Senhor, nós pedimos por aqueles que sofrem e que a medicina não tenha achado solução. Vamos orar assim. Ela está sedada, internada na CTI e está pedindo que nós oremos para que ela volte a reagir em nome de Jesus. Agora, meu querido câmera Gabriel, vamos se dirigir aqui um pouquinho, vamos para cá um pouquinho? Estamos aqui, porque nós vamos aqui na Capelinha das Mãos Aguentadas, porque pela primeira vez ligou para nós a Odete Guimarães de Nova Crixás, no estado de Goiás, pedindo oração por ela, pela Eunice, e ficou sócia. Deus abençoe, retribua em graças, em providência. Vamos colocar aqui para as orações da novena. Também, primeira vez que ligou e ficou sócia, o Ricardo Alexandre, de Nova Ponte, Minas Gerais. Rezem por mim e pela minha família e vou colaborar com essa obra. Mais um novo sócio. Deus abençoe vocês, gente. A Maria Lucimara mora em Vinhedo, aqui pertinho. Ela pede oração pela graça de um emprego para a família, por José, e pede por ela e pelo seu filho. Maria Lucimar, também com toda a dificuldade, ligou a primeira vez, é a segunda vez que liga, aliás, e disse, eu vou ajudar essa obra. O pouco que eu tiver, eu vou ajudar. E se tornou sócia. Eu quero agradecer muito a essas pessoas que estão ligando. É uma graça muito grande que nós estamos aqui fazendo com você, meu irmão, minha irmã. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma oferta. Está chegando aí, mês de junho, depois da manhã. Não há quem não conheça ou não seja um devoto nesse nosso país de um santo português, Santo Antônio. Você mesmo já deve ter recorrido a ele várias vezes, né? Então, nós queremos aqui trazer para você essa linda oferta que estamos aí mostrando para você. Santo Antônio.
uma linda imagem para você. É igual, dia 13 nós estaremos comemorando o dia de Santo Antônio. Não é para colocar de cabeça para baixo para casar, que não vai casar ninguém. Você mata o Santo Antônio e não casa. Olha que imagem linda devocional de Santo Antônio. Você que é devoto desse monge beneditino, já tem a imagem dele na sua casa? Não? Aí oportunidade. Escultura de Santo Antônio inspirada na arte bizantina e uma ótima forma para demonstrar a sua devoção. Como é que eu faço, Henrique? Anota o telefone, está na sua tela. 0 prestador 19 38719620 ou 00 e peça essa linda imagem de Santo Antônio. E vamos passar, peça já, que você vai receber antes do dia 13, que será uma segunda-feira, o dia de Santo Antônio. Que maravilha! Continue ligando, meu irmão, minha irmã, passando também o seu e-mail para nós ir conversando sobre o tema de hoje, para a gente conversando sobre as suas dúvidas. Já teve pessoa que ligou pedindo qual é a palavra que nós lemos de Miqueias. Eu vou repetir, Miqueias capítulo 7, versículo 6, ou então, já no Novo Testamento, Mateus, capítulo 10, versículo 36. Que bom que vocês estão acompanhando conosco e a gente vai debatendo para melhorar o relacionamento na família, né, Alice? Com certeza. Quero aproveitar, já que você disse em e-mail, a nossa querida irmã Ana Maria de Piranguinho, Minas Gerais, entrou em contato pedindo as nossas orações pelo seu genro, Carlos Eduardo, e por toda a sua família. Minha irmã, confie no Senhor que Ele manifestará a sua glória na sua vida e na sua família. Eu quero também chamar a sua atenção que nós estamos nesse pilar de Mateus 7, 21, que é onde está o seu tesouro, está o seu coração, falando sobre o materialismo. Ora, os pais, é muito difícil para nós, a gente empurra para o catequista, vai para a igreja, vai para a igreja, mas nós mesmo não vamos. E não temos tempo, também em casa, de rezar um Pai Nosso que esteja com nossos filhos. Eles não veem pai e mãe rezando, agradecendo pelo alimento, só dizer obrigado, Senhor, por esse café, obrigado por esse almoço. Eles não veem isso. Então, o que acontece? Por que nós estamos com o inimigo dentro de casa? Porque tem muito pais até, que gastam tanto tempo longe dos filhos, trabalhando para dar o melhor para eles. E perde os seus filhos para o mundo. Se esforçam tanto ficando longe dele para dar o melhor para eles, para deixar o legado, que bom. Mas estão perdendo os filhos para o mundo, porque não tem tempo para eles, não é? Entrega para o consumismo, né, Henrique? Porque muitas vezes, para compensar essa ausência, então eu dou coisas materiais para compensar a minha ausência. E veja bem, quando os valores materiais estão em primeiro lugar na família, as pessoas se tornam inimigas umas da outra. Você já notou isso? Já notei isso. Na nossa própria família. Com certeza. Não precisa ser rico não, pobre mesmo, pior ainda. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar dentro da família, as pessoas se tornam inimigas umas da outra. Olha, Henrique, isso é uma coisa assim tão fácil de você entrar por esse caminho, que eu vou te dar exemplo de uma pessoa, né, muito próxima a mim, que é uma pessoa que serve, pregador, sabe? E até um jovem, tudo. E de um tempo para cá, tá à procura de concurso. Eu vou prestar concurso para tal porque eu vou ganhar tantos mil. Olha, eu comecei a observar, trabalha, tem um emprego bom, mas de repente começou a entrar por esse caminho. E um dia me ligou dizendo assim, olha, eu estou indo ver um financiamento de um apartamento, tal. Eu parei e falei assim, mas espera aí, calma aí. Com o que você vai pagar? Com o que você vai pagar? Não, porque vai financiar. Eu falei, olha, eu não acho certo, acho bom você rever isso e tal. Mas eu vou fazer. Bom, se você não queria minha opinião, não devia ter me ligado, claro, né? Falei, faz assim, vai para a capela, se coloca diante de Jesus e fala, se for para o meu bem... Vê se ele avaliza. Se ele avaliza. Você vai, você ora e vai fazer. Aí depois eu recebi uma mensagem, não deu certo, você deve estar feliz por isso. Feliz porque tirou um emaranhado de problemas. Aí eu respondi, vai para a capela e agradeço, porque você ficou livre de uma tentação que está te perseguindo faz algum tempo. Verdade, é materialismo, é o sonho de querer, de poder, que toma conta, que nós queremos que tem que avançar com a vida mesmo. Sim, Mas claro. A gente tem que saber
que a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Se não consultar Deus, nós vamos... É um passo de cada vez, né, Henrique? E outra coisa, muitos irmãos, irmãs dentro de casa se tornam inimigos, e já são adultos, hein? Por causa de divisão de herança. Há pessoas que estão brigando no velório. Quem vai ficar com isso? Eu tenho um testemunho meu, não estou acusando minhas irmãs, não, meus irmãos. Papai morreu, ele tinha um relógio alemão, carrilhão, que batia de 15 minutos, uma coisa linda. Papai estava no velório, todo mundo quietinho rezando ali, né? Tomando chazinho, como todo velório. E tinha uma discussão aqui, o relógio vai ficar comigo. O relógio vai ficar comigo. Não, com você não vai ficar comigo, porque eu sou mais velho. Não, mas o pai gostava de mim, eu que fiquei com o pai. Brigando por causa de um relógio alemão. Quer dizer, há muitos irmãos que se tornam inimigos por causa de coisas. Não, de coisas pequenas. Às vezes até de casa. O pai deixou uma casa, vamos vender para repartir, que era sonho do pai. Não, eu não vendo, não. Eu não vou assinar. E passa-se anos e anos enrolando, não se partilha, todo mundo sofre, se odeia, não fala mais com o genro, não fala mais com o cunhado, não fala mais com a cunhada. Quer dizer, há inimigo na família por causa de herança. E acaba toda, por exemplo, né, Henrique? Eu conheço famílias que tinham o hábito, os pais deixaram esse hábito de se reunirem sempre em comemorações religiosas, né, final de ano. Mas devido a essas situações, não se reúnem mais. E quando irmão e irmã falam, vamos fazer uma sociedade, vamos vender bombom, vamos fazer qualquer coisa, vamos abrir uma lojinha, por causa de um querer mais, a esposa dele, né, ou do outro, tira mais, saca mais dinheiro, começa intriga, começa isso, começa aquilo, viram inimigos, irmãos, que deveriam fazer daquele emprego ou daquele trabalho algo maravilhoso, viram inimigos por causa de herança, por causa de sociedades de coisas, e coisas às vezes simples. Não precisa ser coisa muito grande, não. Materialismo. Acaba se corrompendo, né? Acaba se tornando assim, o ganho financeiro, os bens materiais ultrapassam o limite do amor, da compreensão, do perdão e do respeito. Verdade. E eu conheço muitos pais que sofrem com isso. Claro, eles morrem mais cedo, morrem com desgosto, tristeza, depressão, por ver que tentaram fazer alguma coisa que os filhos não se entendem, né? Papai deixou uma casa, que briga. E eu estava conversando um dia, sabe, nisso, com um tabelião que chama, né? Responsável de um cartório, já bem de idade, já está passando para a filha dele. Ele falou, Henrique, quer saber de uma coisa? Venda tudo. O homem tem que vender tudo. E dá o que ele quer para os filhos, não deixa nada, que é um inferno depois. E ele, o tabelião, sabe que na hora da partilha do inventário, há brigas de anos e anos e anos, porque não se entendem. Dividiu a família, não se falam mais, se odeiam. Por causa de bens materiais. Então o recado, já que a palavra está dizendo que os inimigos serão dentro da própria casa, não seja inimigo da sua família nem inimiga por causa de bens materiais. E outra coisa, nós vamos trazer um VT que vai mostrar o acolhimento do pai e da mãe para um filho que se desviou. Eu não estou dizendo que esses pais não tiveram tempo para o filho. O mundo carregou ele. Se nós não cuidarmos, mesmo assim carrega quando cuida, daí que vai. Esse menino vivia numa situação difícil. Ele vou trazer esse testemunho para ilustrar que nós temos que estar muito perto desde o começo. As coisas podem cair? Pode, mas você tem a consciência tranquila que você pode evitar. E se cair, fica junto para reerguer a unidade da família. Minha querida Marina, vamos colocar na ar esse testemunho. Menino Peralta, que dava trabalho de vez em quando. Bom, o Ricardo, ele era um menino bem levado. Ele era arteiro, né? E gostava muito de futebol. Nossa, a arte dele maior era atrás da bola. Mas na juventude a droga entrou na vida do Ricardo. Olha, eu sempre estava vigilante, né? Eu procurava as vestes dele, cheirava as vestes dele, mexia, abria as coisas dele, mexia nos bolsos dele e encontrei no bolso dele um tipo de um papelote, né? E na época eu não conhecia o que era droga. E a partir daí eu desconfiei. Senti vontade de mentir para ela, né? Enganei ela, falei que não era, que
que era de outra pessoa, que não era minha, né? E senti também um pouco de tristeza, de arrependimento, né? Por estar consumindo, mas naquele momento eu já não tinha mais força de fazer diferente, né? De tentar parar, não conseguia. A negação do Ricardo também virou negação do pai com relação ao problema. Nesse tempo eu tinha essa mentalidade, ele bem, o problema é dele, ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ter que sair dessa. A Erundina foi no grupo de autoajuda e falou, não, nós precisamos ir, porque nós precisamos, o grupo é bom, nós temos que conhecer, né, com quem nós estamos lidando. Foram 6 anos na Pastoral da Sobriedade antes do Ricardo aceitar a começar o tratamento. E a partir daí, depois de 1 ano, nós conhecemos a Pastoral da Sobriedade, veio a Pastoral da Sobriedade, muita, assim, né, veio assim com aquele, como dizer, né, veio com aquela força, né, aquele anúncio da Pastoral da Sobriedade. A gente falou, nossa, vamos passar a ser Pastoral da Sobriedade. E começamos também em 2001 a Pastoral da Sobriedade. Mais do que força, eles encontraram Deus. Então, quando eu fui para o grupo de autoajuda, eu achei assim, que eu ia encontrar lá uma cura, uma receita pronta para mim trazer para casa e resolver o problema, né? Não diz assim, não volto lá mais e acabou, né? Já resolvo o meu problema, mas não foi assim. O que eu vi no grupo de autoajuda é que não tem cura, né? Tem tratamento. E a partir daí, o que eu coloquei? Deus como centro da nossa vida. E foi depois de muita oração que o Ricardo decidiu abandonar as drogas. Aí foi um despertar espiritual, né? Em determinado momento eu olhei para dentro de mim, né? Com a força de Deus, é claro, e senti aquela força, aquele desejo de parar, né? Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não... Eu mais o Barbosa, a gente se uniu muito mais, né? Nós se unimos muito mais, tanto em oração como vida pessoal. Aí agora, a partir dali, a gente começou a dialogar mais, a ter mais diálogo, né? Se reunir e perguntar o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, né? De que maneira. Em nenhum momento eu cheguei em casa, eu ouvi minha mãe dizer para mim que eu desisto de você, você não tem jeito. Eu não ouvi isso, né? Talvez pelo fato de eu não ter ouvido isso, foi com que eu tivesse força para hoje eu estar em pé. Porque na realidade nós somos família, somos pastores. Nós não podemos deixar nossos filhos por nada, né? Está numa situação difícil, se nós deixar, pior vai ficar, né? Se nós não ajudar, o mundo de fora vai ajudar. O teu poder. Eu perguntaria para você em casa que está nos assistindo, o que chamou a atenção lá no fundo do seu ser, desse VT, como eu pergunto para você, Anísia? Duas frases, Henrique. Que eles se uniram mais e que começaram a dialogar. O casal começou a dialogar. Que coisa linda. Através de uma situação que parecia que era a destruição, o casal se uniu. O pai primeiro disse, não quero nem saber, se vira, problema dele. Ele dele. vai ter que se virar. Mas depois ele retomou junto com a esposa e conseguiu resgatar esse filho. Então não foi um sozinho, né? Foi os dois acolhendo esse filho novamente, dialogando, entrando no mundo dele, né? Como a palavra diz, eu desci para subir junto, né? Então isso que me chamou a atenção. Para mim também. E depois ele assina embaixo. Porque para mim também, eu estava dizendo aqui que muitos pais trabalham, pode ser pobre, não precisa ser rico não, e não tem tempo para os filhos. Pode ter acontecido com ele, sem maldade nenhuma. Trabalhava e jamais vai acontecer comigo. Mas nunca sentou. Quer dizer, quando a mãe achou algo estranho, ele mentiu, isso não é meu, de alguém e tal, alguma coisa, mas ficou algo assim, desestabilizou a família. Será? Primeira coisa básica de tudo, ela falou assim, eu vou na reunião do Sobriedade e lá eles vão dar uma receitinha e está resolvido. Que? Ela falou, não tem cura isso. Né? Foi dobrar os joelhos a mãe. Isso fez o pai, talvez não dobrando o joelho, não sei, mas observar. Para que depois de muito tempo o filho pudesse largar daquele sofrimento dele e também da mãe e do pai.
Mas ficou no meu coração isso. Estamos conversando mais. Nós queremos saber das coisas juntos como amigos. Se tornaram família. Família. Não era. Cada um estava de um jeito, né? E o mais interessante também foi quando o pai disse, nós somos pais, nós somos pastores. Nós pastoreamos nossos filhos. E nós se deixarmos as ovelhas que são filhos sozinhos, o lobo pega. E pega às vezes na porta da nossa casa. Nós vamos voltar daqui a pouquinho depois do intervalo para continuar falando disso e queria o seu testemunho também. Porque na verdade nós estamos falando da palavra de Deus. Quais são os inimigos da família? E a palavra de Deus diz que pode estar dentro da nossa própria casa. Pai, mãe, esposa, filhos, etc. Eu volto já, não sai daí.